Alô você, vamos falar sobre Lei Penal no Tempo, parte 6. Nós vamos falar sobre o princípio da territorialidade temperada. Bom, o princípio da territorialidade temperada significa que a lei penal brasileira ela aplica-se em regra ao crime cometido no território nacional, mas excepcionalmente a lei estrangeira é aplicável aos delitos cometidos total ou parcialmente em território nacional, quando assim determinarem tratados e convenções internacionais. Ou seja, eu tenho a lei estrangeira aplicada a um delito cometido total ou parcialmente no território nacional, quando tratados e convenções internacionais determinarem. Por exemplo, um crime praticado dentro de uma embaixada, em que eu tenho o agente consular como representante do Estado e, portanto, uma embaixada dos Estados Unidos, um crime praticado contra agente consular francês, mesmo que seja praticado no território brasileiro, será da competência da justiça americana. Esse princípio ele foi consagrado de maneira relativa, com exceções em leis e convenções, tratados e regras de direito internacional. Voltando à questão do território brasileiro, é preciso dizer que o território brasileiro é a área delimitada a partir da soberania exercida pelo Estado brasileiro, tendo uma conotação puramente política. É a parte onde se exerce a jurisdição brasileira. Deve ser entendido em seu sentido jurídico, que é todo o domínio terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, no qual é exercida a soberania nacional. O domínio terrestre ele se compõe de solo, subsolo e, portanto, o solo é a porção superficial da terra e o subsolo é a camada de solo que fica imediatamente abaixo da superfície terrestre. É importante ressaltar que a súmula 238 do STJ, falando sobre essa questão do subsolo, diz que a avaliação de indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no juízo estadual da situação do imóvel. Apesar dessas questões de subsolo serem da competência da União, nós temos aí uma avaliação de indenização para o proprietário do solo, que é processado e julgado pela Justiça Estadual. Em relação ao domínio fluvial, relaciona-se com os rios que pertencem ao território nacional e que integram dentro dos limites conhecidos. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradas vezes que, tratando-se de pesca, por exemplo, predatória em rio interestadual que banha mais de um estado da federação, a competência para o processamento é feito pela Justiça Federal. O mesmo raciocínio da pesca predatória eu poderia aplicar, por exemplo, na lei de drogas. Um tráfico de drogas envolvendo um rio interestadual seria também da competência da Justiça Federal. Então, quando eu tiver rios que só banham um estado, competência da Justiça Estadual. Quando eu tiver rios de competência, crimes praticados num rio que banha vários estados, eu teria a competência da Justiça Federal. Em relação ao domínio marítimo, o mar territorial compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral brasileiro até a alta mar. Então, o mar territorial compreende uma faixa de 12 milhas. Você pega ali da praia, mede as 12 milhas, e nós teríamos então um mar territorial brasileiro. Mas se o crime for praticado fora do mar territorial brasileiro, aí nós teremos aquele raciocínio se era um navio, uma aeronave pública, caso em que terá jurisdição o Brasil, ou se era privada, caso em que, se estiver em águas internacionais, será adotado outros princípios, como a nacionalidade ou proteção, etc. Nos crimes cometidos em embarcações oficiais brasileiras em alto mar, se aplica a lei nacional segundo o princípio da territorialidade,
não a do pavilhão. Então, se aplica a lei nacional segundo o princípio da territorialidade, está em alto mar, e não a do pavilhão. Um dos princípios utilizados para fundamentar a extraterritorialidade da lei penal brasileira, nós já vimos essa questão de que se ele for público, jurisdição do Brasil, vaso de guerra, por exemplo. Se ele for particular, eu aplicaria o princípio da justiça penal universal, o princípio da nacionalidade, etc. Já no domínio aéreo, prevalece a teoria da soberania sobre a coluna atmosférica. Essa teoria, ela diz que um país tem a soberania plena sobre a massa de ar que se ergue do solo, incluindo o domínio territorial e do mar territorial. Então, segundo o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a Lei 7.565, o Brasil adota a teoria da soberania sobre a coluna atmosférica. Tudo que sobrevoa o território brasileiro, dentro dessa questão da soberania sobre a coluna atmosférica, é da competência do Brasil. Bom, uma outra questão interessante é o espaço cósmico. Poderá ser utilizado e explorado livremente por todos os estados? Sim, conforme o Decreto-Lei 64.362 de 69, que ratificou o Tratado sobre Exploração e Uso de Espaço Cósmico. Então, o criminoso do espaço cósmico, em princípio, está sujeito às leis do país da qual é cidadão, os quais, então, por exemplo, um astronauta que seja americano está sujeito à lei do país Estados Unidos. Um astronauta que seja russo, ele está sujeito à lei da Rússia. Ou ao país dono da espaçonave onde ele foi cometido. Então, se eu tenho uma espaçonave, por exemplo, americana, seria da justiça americana. Se fosse uma espaçonave chinesa, seria da justiça chinesa. Uma situação em que, por exemplo, um turista espacial dos Estados Unidos, voando a bordo, por exemplo, da SpaceX, né, ou de uma nave russa, ele cometa um crime dentro desse contexto, qual dos países seria a autoridade para julgá-lo? Bom, primeiro eu tenho a lei do país em que ele é cidadão. Se ele é um turista dos Estados Unidos, seria os Estados Unidos. Mas também eu tenho o dono da espaçonave. Se a espaçonave é russa, também nós teríamos aí a competência da justiça russa. Nesse caso, nós teríamos um conflito de competência positivo. Na próxima aula, nós vamos ver lei penal no tempo e no espaço, parte 7, né? Vamos falar sobre a eficácia da lei penal em relação a determinadas pessoas.